Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui nos 25 anos, nessa série de eventos que celebram os 25 anos do Centro Espírita Paulo de Tarso, a quem já estamos dedicados há alguns anos, visitando, realizando algumas palestras e reencontrando muitos amigos que nos reunimos então em nome de Jesus. Já que é um aniversário, nós trouxemos aqui uma poesia, é do espírito Pedro de Alcântara, psicografada por Francisco Cândido Xavier e se chama Rogativa. Senhor, sobre este lar erguido às dores, traze a consolação de tua graça, que esta casa de amor se abra a quem passa por bendito refúgio dos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, sem mancha, na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz, tecido em flores, toda sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas neste abrigo o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem amplo e fecundo. Que sirvamos contigo lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. E a gente então, já que vai falar sobre Jesus, o Mestre, à frente da transição planetária, esse som tá elétrico, né? Tem pouquinho de obsessão eletrônica, mas eu acho que deve ser minha. Acho que é o meu nervosismo, né? O nervosismo acaba transmitindo algum pouco de estática aí pro microfone, né? Mas a gente vai então ler uma mensagem do Espírito Emmanuel que fala sobre a mensagem de Jesus, né? Sobre a grande proposta do Evangelho de Jesus. Ela se chama Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de quê? De notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Agora a gente vai escutar um vídeo. É Jesus, a Alegria dos Homens, um grupo chamado Celtic Woman. Celtic Woman, mulher celta, em inglês. E elas vão executar a música Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Vale a pena adquirir o DVD. E esse vídeo tem no YouTube também. Jesus, Alegria dos Homens,
Enquanto elas cantam, a gente continua. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, num casamento, assinalando os júbilos, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma de uma ótica diferente. Surge na terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Evangelho e Alegria do livro Roteiro e também a Antologia Mediúnica do Natal da Federação Espírita Brasileira. É mais alta, né? Bom, vamos fazer então com a ajuda ou sem a ajuda dos projetores. Não é nenhum problema com o projetor, não é? A gente costuma até dizer que o trabalho de passe, Emmanuel nos ensina, que ele acontece com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns, não é? Apesar da gente, estamos atrapalhadinho ainda, e os bons espíritos conseguem nos auxiliar, mesmo utilizando, não é, os nossos parcos recursos, nossas muitas dificuldades. Então a gente vai fazer o mesmo aqui, vamos improvisar como é necessário. A gente trouxe alguns slides para mostrar um tema importante, mas eu acho que num vídeo que vai falar justamente sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente tem a narrativa do Espírito Santo Agostinho falando sobre os mundos de regeneração, vai nos ajudar a utilizar os principais textos que a gente vai utilizar na nossa palestra de hoje, ok? Então a gente vai colocar mais um vídeo. Mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas.
Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Bom, meus amigos, então a gente viu aqui a mensagem que Santo Agostinho nos traz no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando como é que são os mundos de regeneração, ou mundos regeneradores, e nós sabemos também que Jesus Allan Kardec inicia aquele capítulo colocando a citação de Jesus, que se encontra em João: credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou à frente de vós, a fim de vos preparar lugar. Para ir onde... E aí, depois de houver preparado o lugar, retornarei, para vos ter comigo. E aí onde eu estiver, vós estejais também. Então ele pede, inicia: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E ele nos anuncia que há muitas moradas. E Allan Kardec então faz um comentário, como a gente vê, sempre muito belo, sempre muito próprio. Mostra que há muitas moradas na casa de meu Pai, se referem aos vários mundos habitados que existem. Claro que são em dimensões, em condições talvez que a gente não conheça. A gente não consegue nem perceber o perispírito, que é semimaterial, aqui na Terra. Quanto mais vida de formas diferentes, vidas espirituais em outros mundos, onde a gente tem dificuldade de chegar, e as nossas primeiras espaçonaves agora estão ainda engatinhando, não é verdade? Então, a vida é extremamente variada, e Allan Kardec complementa com uma informação importante, que há também a questão das muitas moradas da casa de meu Pai em nossas mentes. Então o estado mental nosso já
podemos estar vivendo, como a gente vê o Paulo, né? O Paulo ali fazendo aquela preleção, fazendo a abertura, a gente vê como ele está em paz, tranquilo, ele já está no mundo de regeneração, não é? Já o Nazareno, coitado, estava aqui aflito, ansioso e tal, preparando os últimos ajustes da filmagem, do microfone, do som, do data show, enfim, sempre algum detalhe. Felizmente, minha esposa veio comigo e ela me ajudou a arrumar tudo, só não ficou melhor porque estamos aqui funcionando provisoriamente, não é verdade? O Paulo de Tarso está provisoriamente aqui no Colégio Indy, que nós agradecemos, o Instituto Natural de Desenvolvimento Infantil, não é, por nos conceder esse espaço, e estamos aqui, não é, juntos, reunidos, apenas reformando para ter uma acomodação ainda melhor, mais organizada, mais ampla, do jeito realmente como estamos programando. Então, vejam que é necessário que a gente compreenda que essa ansiedade da mensagem de Emmanuel tem nos atordoado. Quantos de nós temos ficado aflitos com essa questão da transição planetária? Quando estávamos no ano de 2012, a Federação Espírita do DF teve que realizar um congresso espírita com o tema transição planetária, para poder acalmar as pessoas, explicar qual a visão da doutrina espírita, porque muitos estavam aterrorizados com as previsões, as profecias de alguns, as especulações de outros, não é? Sobre a data de 21 de dezembro de 2012, que era o fim do calendário maia, não significa final do mundo, nada de nada. Não é? Nós estávamos extremamente tranquilos quanto a isso, fiz várias palestras em muitas casas sobre o tema, mas ainda hoje as pessoas estamos ainda aflitos, ansiosos com a questão da transição. Como é que ela vai se proceder? Quais são os critérios que nós temos para saber quem passará à direita, as ovelhas, de quem passará à esquerda, os cabritos de meu Pai? Então Jesus nos fala, não é, que haverá uma época em que o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, em toda a sua majestade, com a sua corte de anjos, e procederá a essa separação, que em outra parábola ele já havia falado do joio e do trigo. Então passará à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos. Então ele mostra que ali há uma triagem, acontecem triagens, e Allan Kardec no livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo, vai estudar com muita clareza, com muita lucidez, e vai nos explicar, não é? Que esse processo, Jesus falava assim porque ele falava como as pessoas eram capazes de compreender. Porque o Evangelho e muita coisa que há nele somente se torna ininteligível porque nós Jesus ele falava de acordo com os usos, com os costumes, com os povos de sua época. E falando para pastores, para pescadores, para pessoas simples, ele deveria anunciar como eles imaginavam que viria então Jesus em toda a sua glória, não é? Abrindo os céus, então enfim. Mas os Espíritos vão nos dizer que este processo é muito mais natural do que nós imaginamos, que é uma revolução moral, não é uma revolução tão somente da acomodação, do progresso que o próprio planeta experimenta, como sempre experimentou. Nós estamos num planeta ainda jovem, não é verdade? Que tem placas tectônicas que ainda estão se ajustando. E enquanto elas não se adaptam completamente, não é, quando se chocam, quando tem um deslizamento, aí elas provocam onda de choque, um terremoto. Essa onda de choque levanta ondas e ali gera um tsunami, um maremoto. E ele ainda está sujeito ainda às influências externas, além da maior ameaça que existe ao planeta hoje. Vocês sabem qual é a maior ameaça? Nós somos a maior ameaça ao planeta que habitamos. O planeta já assistiu a 5 extinções em massa. Há grandes problemas, né? A última extinção em massa foi, não é, com o fim dos dinossauros, quando se acredita que um meteoro, então, não é, de grandes proporções atingiu o planeta. E aí ficamos especulando a possibilidade disso acontecer novamente e esquecendo que esse processo tem um guia, tem um mestre à sua frente, que é Jesus de Nazaré, que é um Cristo. E na revista espírita, os espíritos superiores vão dizer a Allan Kardec que o Cristo é a mais elevada hierarquia dos espíritos puros.
Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já nos ensina que Jesus já é um espírito puro e que ele presidiu a formação do planeta Terra, que os nossos astrônomos estimam há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Mas o universo observável, porque nós temos um limite para a observação do tamanho do universo, não é? Tem mais tempo, ele tem cerca de 16 bilhões de anos, 15,6, não é? Cerca de 16 bilhões de anos, então a Terra tem 4,5, ela ainda é jovem. E Jesus, um espírito puro desde aquela época, vai presidir com uma pleia de espíritos superiores a formação. Vai, não é, prepará-la para a nossa chegada. E conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, uma tese que Kardec já levanta, não é, na raça adâmica, quando ele estuda em O Livro dos Espíritos, em outras obras também, não é, a questão de Adão e Eva, mostrando que é uma raça, não é, que é um povo que veio habitar a terra, viemos de outro local. Então, Emmanuel vai complementar dizendo que essa é a informação de um espírito. Nós sabemos que uma nova revelação deveria ser ministrada através de diferentes médiuns, vários espíritos confirmando aquela mesma informação. Então, uma nova revelação a gente sempre contou na época de Kardec com o controle da universalidade do ensino dos espíritos, ou controle universal do ensino dos espíritos, que ajuda mostrando que além de proceder com bom senso, com a lógica, com a razão, vários espíritos falando a mesma informação, entre médios que não se conhecem, não estão sob a mesma influência, aquilo daria um caráter ainda mais seguro àquela comunicação. Não assim uma comunicação de bom ânimo, uma mensagem, não é, para nos estimular, para trazer, por exemplo, aqui aos 25 anos o Paulo de Tarso. Não precisaria não, é só mensagem de bom ânimo, basta ver o conteúdo, basta analisar, não é, a qualidade do material preparado. O médium que está produzindo também, é claro que é importante, mas sobretudo o resultado do produto. Então a gente vai percebendo, não é, que essa revelação de Emmanuel é uma opinião de um espírito. Claro que não é de um qualquer espírito e não é através de qualquer médium, não é? Nós sabemos de toda a grandeza de Emmanuel, toda a beleza dos seus ensinamentos, todo o conhecimento que ele vai nos trazer e ter sido coordenador da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Médium extraordinário, que fez com que o Brasil se tornasse o maior país espírita do mundo. Foi graças a Chico. Chico foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta. Se Chico tivesse nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria a maior nação espiritista da Terra. Mas muitos espíritos vieram aqui, Bezerra de Menezes, Eurípides, Cabachuto e tantos outros, não é? E quantos homens e mulheres extraordinários, realmente mostrando que essa programação que Humberto de Campos nos ensina, não é, tem fundamento, que não é fora de propósito, e é que o Espiritismo então cresce a olhos vistos, encontra um solo fértil, não só o Espiritismo, mas aqui é o maior país católico do mundo, é onde as religiões protestantes, sobretudo essas pentecostais e neopentecostais, têm crescido muitíssimo, e a gente tem visto então todo o Evangelho, no Brasil se tornando cada vez mais conhecido. E como a doutrina espírita, ela se encontra na natureza, porque ela fala das leis naturais, das leis divinas que se encontram na natureza. Os princípios espíritas, mais cedo ou mais tarde, serão crença comum, como está em O Livro dos Espíritos. Acho que é a questão 459, não é? Mostrando que o espiritismo se tornará crença comum entre os povos. E aquilo se tornará, inclusive, uma grande alavanca de processo. Não é que todo mundo vai se tornar espírita, não. Mas que muitos vão acreditar, porque agora, cada vez mais pesquisas, mais comprovações sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre, não é, a crença em Deus, na imortalidade da alma, que é a existência, e a comunicabilidade com os espíritos. Então, vários princípios básicos da doutrina espírita se tornam cada vez mais comuns. E a gente está assistindo a isso. Quantas novelas falando, de espiritualidade, quantas pesquisas sobre esse tema, quantos estudos. Agora, faltava a chave, faltava realmente o estudioso, um cientista do espírito, que foi o senhor Hippolyte Léon Denis Arrivai, que assume o nome de Allan Kardec, um pseudônimo, já que a obra não lhe pertencia, a obra pertencia
aos espíritos. E ele já havia publicado dezenas de livros espíritas, de livros antes, e para não confundir sua obra com a obra dos espíritos, ele vai utilizar um pseudônimo, apagando-se para que os espíritos realmente tivessem todo o mérito, todo o crédito. Então, quando ele vai analisar a transição planetária, ele vai ter no livro A Gênese, toda essa lucidez. Emmanuel já complementa dizendo que no mundo da constelação de Capela, que é a mesma constelação do cocheiro ou de Cabra, é a mesma coisa. Um daqueles mundos que era um mundo de expiação e prova semelhante ao nosso, passando, evoluindo, não é? Passando o céu população, porque o que faz o mundo ser mais elevado não são só as características físicas dele, mas sobretudo aqueles que o habitam. Então, este outro mundo, avançando na hierarquia dos mundos, na condição de mundo de regeneração, alguns espíritos que não acompanharam o progresso, mas que tiveram a oportunidade de ali beber do conhecimento, da ciência, da tecnologia, que já estava muito avançada naquele mundo, como nós temos hoje, eles emigraram dali, guiados por Jesus de Nazaré, e vieram para cá, um mundo ainda pouco evoluído, e permitir inclusive o aformoseamento da espécie. O Homo sapiens dá um salto, então, inclusive o elo perdido jamais foi encontrado na arqueologia, na paleontologia. De repente, há um salto da forma. Então, a gente sabe que esse processo aconteceu há muitos mil anos, e o homem então vai desenvolvendo, e esses homens vieram aqui em missão, esses espíritos então estavam aqui como missionários, e tivemos grandes 4 grupos, os egípcios, não é? Os hindus, então a gente vai ver toda a evolução dos nossos irmãos egípcios, o conhecimento, a beleza, toda a espiritualidade que os nossos irmãos hindus têm, os arianos, não é? A raça dos árias, que nós temos boa parte da Europa, do norte da África. Tivemos também, não é? Mais um grupo, que foi o grupo, quem lembra? Eu falava chinês, mas não são chineses não, né? Então outro grupo, os egípcios, os hindus, os arianos, e tem mais um grupo, me fugiu agora. Mas depois a gente pede ajuda aos universitários, vocês me ajudam, vocês lembram depois, tá? Mas está lá no livro A Caminho da Luz, vale a pena a gente rever. Então, Não, a gente vai ver depois, vai vir com o tempo aí. E aí esses grandes grupos promoveram os israelitas, o povo israelita, olha aí muito bem, que é onde Jesus encarna, não é? Para trazer a sua mensagem, nos trazer isso. Então, de tempos em tempos, vai dizer-nos Allan Kardec, acontecem esses juízos gerais, porque não é final do mundo, não é o planeta que vai se acabar, ou que tem se acabado, porque esse processo de transição planetária já acontece desde a época da codificação. Os espíritos dizem que esse momento já se inicia lá na época de Kardec, no século XIX. Em 1857 é publicado o primeiro livro, eles já anunciam. Em 1868, na publicação do livro A Gênese, então, eles confirmam e dizem, já não dizemos mais que os tempos estão por vir, mas que os tempos são chegados, ou seja, já chegaram. Lá no livro Obras Póstumas, nós vamos ter uma comunicação da senhora M, que no estado sonambúlico, ela vai trazer, que é o estado ampliado, não é, da alma, quando o perispírito então se expande, e a pessoa tem capacidades anímicas mais ampliadas. Ela vai trazer uma informação muito interessante, a senhora M. Vai dizer que aqueles que vos anunciam os cataclismos, por sinais do céu, estes vos enganam. Quereis saber onde se encontra a regeneração? Olhai ao vosso redor. Percebei na geração nova, na presença de espíritos diferentes que reencarnarão entre vós. Então, mostrando que também receberíamos uma série de espíritos, que aí nós temos informações de Divaldo, não é? De outros médios, mostrando que Jesus, então, para acelerar o progresso também, teria nos enviado e tem nos enviado missionários que estão nascendo desde algumas décadas, não é? Para apressar esse momento da regeneração.
e aqueles espíritos empedernidos no mal, aqueles realmente na essência que são maus, emigrarão daqui para outros mundos, outros planos, outras dimensões, onde lá eles serão os missionários por sua vez, porque terão já conhecido a tecnologia, já terão conhecido a moral, as leis, não é? Mais aperfeiçoadas. Lá eles serão missionários. É como uma escola que a gente passa de um ano, não é? De um determinado grau, e uns passam direto, vão para a classe seguinte, e outros ficam de recuperação. E outros têm que repetir de ano, não é verdade? Então os que repetiriam, irão repetir. Ou iremos repetir, eu não sei, não? A gente está falando assim, achando que a gente já está um pouquinho melhor, mas só o conhecimento não quer dizer nada. E a gente então sabe que essas transições, mas que muitos que emigrarão, poderão retornar em si no livro A Gênese. Porque eles não são, na sua essência, maus. Então, indo para lá, tendo consciência do que perderam, já se dando conta do tempo que estavam perdendo, poderão então retornar à Terra, que se tornará um mundo cada vez melhor, cada vez mais feliz. Estamos vendo essa aurora, não é? Esse período difícil, claro, porque muitos espíritos estão reencarnando, não é, como se fosse a sua última oportunidade. Esse período também, André Luiz nos ensina na série A Vida no Mundo Espiritual, que é necessário limpar os umbrais da Terra. Então, quantos espíritos que estão reencarnando muito endurecidos? E Kardec, inclusive, pergunta em O Livro dos Espíritos, mas por que Deus permite os maus junto dos bons? Porque seria mais fácil, né, colocar os maus num planeta, os bons em outros, não é verdade? Só que Jesus nos fala da parábola do joio e do trigo. Ele fala que, não é, um senhor planta trigo num campo, vem um inimigo à noite e semeia joio, uma planta chamada cisânia, que é muito parecida com trigo. E então vem no outro dia os seus servos e perguntam: Senhor, desejais que arranquemos o joio que foi plantado? Ele disse: não, porque se arrancardes o joio agora, levarás consigo muito trigo jovem que está nascendo. E como eles são parecidos, não dava para identificar. Deixai-os crescer juntos, e à época da colheita arrancai o joio aos molhos, aos montes, e lançai-os ao fogo. Como é o que acontece com os agricultores, não é porque a pessoa vai ser queimada, não. E nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. Eu, quando criança, sempre quis ser o Superman, o super-homem, né? O homem de aço, poder viajar pelos espaços, ter a visão de infravermelho para beijar as moças, né? Não é? E tal. E ser indestrutível, que maravilha, imortal. Ele só tinha um problema, que era a tal da criptonita, não é? Então, e a gente saber que somos espíritos também indestrutíveis, imortais, e que não tem criptonita. Olha, melhor ainda, que somos supermens, supermoças. Então olha que alegria. Vejam que a gente não tem que se preocupar com absolutamente nada. O que nós temos que preocupar é de colaborarmos com esse processo da regeneração, e de atendermos o único critério que Jesus estabeleceu para saber quem passará à direita de quem passará à esquerda. Quem se lembra qual foi o único critério que Jesus utilizou para separar as ovelhas dos cabritos? Rápido. O pessoal aqui é muito bom como voluntário. Nós estávamos aqui arrumando aqui as coisas e eu precisava de um voluntário para filmadora. E aí eu falei: o Paulo, nós quem está precisando? Eu estou precisando de um voluntário para filmadora. Só tinha aqui o Sérgio e a sua esposa. Ele levantou a mão: olha, eu posso filmar. Na hora, era o único casal que tinha, né? Os homens normalmente são mais expansivos, tá? Olha que maravilha. Mas na hora de responder, vocês são tímidos. Eu percebi isso, não é? Gostam de guardar, não é, seu livro? O pessoal não gosta de mostrar todo o conhecimento. Vocês sabem disso, é claro. Porque é a coisa mais importante da doutrina espírita. Tive fome e tu me deste comer. Tive sede e tu me deste beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. E eu gostaria de acrescentar agora: ou num abrigo de crianças, ou abandonado, e tu foste me visitar. Eu estava peregrino, sem teto, sem hospedagem, e tu me acolheste.
Então vejam que Jesus faz da caridade o único critério para saber quem passará à direita de quem passará à esquerda. Mais nada. Não precisa ser nem cristão, não precisa ser batizado, não precisa ser católico, espírita, aceitar Jesus, não, nada. Pode até ser ateu, mas se estiver fazendo a coisa que Jesus pediu, o único critério qual foi? A caridade. E é por isso que nós levantamos essa bandeira bem alto. Fora da caridade é que não existe a salvação. Não é fora da igreja X, da igreja Y. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec estuda o que o Espírito deve fazer para ser salvo. Traz essa passagem dos cabritos das ovelhas, fala da caridade, mostra como é que é a caridade, inclusive segundo São Paulo. Linda a sua expressão na carta aos Coríntios. E vai dizer, inclusive, da parábola do bom samaritano, me ensinando como é que é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, com todas as tuas posses. E amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus nos ensina. Então mostra como é que fazer essa caridade da maneira mais excelente. E Haroldo Dutra Dias tem uma palestra belíssima sobre o bom samaritano. Assistam quando possível, tem um DVD da Federação Espírita do Paraná. E a gente vai perceber o quê? Que a gente já está fazendo essa caridade, já estamos ajudando aqui, inclusive as crianças, não é? Seu Olívio, tem um trabalho aqui com as crianças belíssimo. Essa casa tão jovem, 25 anos, meus amigos, é uma bebezinha essa casa. Que maravilha que vocês já estão fazendo. A gente conhece casas centenárias, casas que estão completando 100 anos, e que já não tem ainda um trabalho tão maravilhoso, tão bacana, tão bonito como vocês. O estudo da doutrina espírita, não é? Para nos fortalecer a fé, para nos tornarmos pessoas melhores, para combater a principal causa das nossas imperfeições morais, que é o instinto de conservação, vocês já sabem disso, não é? Muitos deles nós conhecemos, não é? O instinto maternal, o instinto da fome, da sede, da fome, do sexo, da agressividade, mas temos o instinto do medo, e para vencer o medo, que provoca inclusive a ansiedade, que é o medo do futuro, a gente vai através do estudo, do conhecimento, e por isso Jesus acrescenta: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecereis a Torá, na época dele tinha a Torá, por que ele não falou? Porque conhecereis a Torá e a Torá vos libertará. Não, conhecereis a verdade. Não é conhecereis o Evangelho, também ele não fala isso. Conhecereis a verdade. Então, é o conhecimento da verdade. Então, através do conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar esse caminho que Jesus nos anuncia. O autoconhecimento que nos fala Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é o meio prático mais eficaz para o homem melhorar-se nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. E a gente vai percebendo então, como já temos o caminho, como já é tão fácil. Pronto, valeu a pena ter vindo assistir essa palestra hoje. Já sabemos o que fazer caridade. Agora o Espiritismo nos fala que existe concepções mais amplas sobre a caridade na questão 886. Vai dizer que é benevolência para com todos, é ser bom para todos, para os bons e para os maus. Assim como Deus, nosso Pai, faz nascer sobre bons e maus, o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, Jesus nos ensina. Então, Ele pede a gente para amar aos inimigos, que a vossa justiça seja superior dos fariseus a dos publicanos. Porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então Ele vai nos ensinando. A indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto nos defeitos dos outros. Na hora de acusar, não é? Na hora de ofender, na hora de falar mal de alguém, de usar da maledicência que tem destruído tantas reputações, tantas vidas, a gente ter esse cuidado, essa cautela. Porque Emmanuel vai nos trazer uma lição muito bela. Ele vai dizer que criminosos somos todos nós. Todos nós somos criminosos quando somos descobertos. Quando alguém descobre que a gente fez, aí todo mundo é criminoso. A gente não pode falar mal, não é? Claro que nós vamos proceder com a justiça, recolher as penitenciárias que deveriam ser melhores, claro, do que as verdadeiras universidades do crime e de tortura que o nosso país oferece. Precisamos mudar isso. E a gente sabe que é o perdão das ofensas. Olha que maravilha. Então, perdoar as ofensas não é ser conivente com o mal, não, mas é perdoar, é não retribuir o mal com o mal, mas sim com a outra face, que é o bem.
Então a gente já sabe também a caridade moral. E aí existem outros tipos de caridade, a caridade... Porque hoje a gente já sabe que em nosso país já temos tantos trabalhos sociais, sobretudo iniciados para copiar ou para imitar o trabalho dos espíritas, que há muitas décadas já iniciamos um trabalho belíssimo de caridade, de assistência e promoção social. Hoje, então, há iniciativas de ONGs, o próprio governo com tantos benefícios, com tantos programas assistenciais, previdenciários, enfim. E então já não temos nosso país, temos fora do nosso país, sim, na África, em muitos locais, mas em nosso país já não temos mais pessoas morrendo de fome. De fome a gente não encontra, não é? Talvez raríssimos, porque há sempre uma maneira, às vezes menos digna, às vezes até se alimentando do resto do lixo, mas há sempre algum tipo de benefício que a pessoa pode buscar e pelo menos garantir o mínimo de subsistência. O que é que nós haremos? Que a caridade que nós podemos fazer mais agora, neste momento em que estão tantas pessoas aflitas, tantas pessoas também descrentes, porque o materialismo graça, porque as pessoas querem interpretar a Bíblia ao pé da letra, como se fosse um livro de ciência, de física, de química, de estatística, como se fosse ali é um conjunto, dezenas de livros, são 73 livros na Bíblia católica, 66 na Bíblia protestante, escritos em diversas épocas, por diferentes autores, e a mais bela preciosidade que nós temos na Bíblia se encontra nos 4 evangelhos. E Allan Kardec vai estudar os evangelhos, sobretudo, e vai pegar aquilo que não é polêmico, que é o ensino moral de Jesus, porque é universal a todos os povos. Não precisa ser cristão para cumprir o que Jesus fala, porque vários outros missionários também Ele nos enviou em várias outras partes do planeta. Então, em primeiro lugar, não é religião, então já ficamos mais tranquilos, é apenas uma questão de atitude, é fazer. Não é só, mas aí eu tenho boas intenções. Não, tem que fazer o que Ele pediu. E aí sabemos então que há outros tipos de caridade. As pessoas estão carentes mais hoje de fé, de esperança, de esclarecimento. Então eu acho que uma grande caridade que os senhores também já estão fazendo é a caridade da divulgação da doutrina espírita. Está lá no livro Estude Viva, capítulo 40, de Emmanuel por Chico Xavier, que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, constante, sempre. Qual é? A caridade da sua própria divulgação. Agora, para divulgar bem, como é que a gente tem que fazer? A gente precisa conhecer o que a gente vai divulgar, não é verdade? Para que não gere descrédito. Quando chegaram essas profecias de 2012, que o mundo ia se acabar, um astrobiólogo da NASA, eu acho que é o Dr. David Morrison, salvo engano, ele vai inclusive gravar um vídeo, está, eu acho que com legenda para o português, mas tem ele em inglês, tem um site, Ask an Astrobiologist, né? Pergunte a um astrobiólogo, e ele respondendo dúvidas das pessoas, porque havia mães escrevendo para a NASA, dizendo, olha, diante dessas profecias, eu vou me suicidar e matar meus filhos, porque eu não quero que eles sofram isso. Olha que ponto chegamos. E aí ele vai investigar quais foram as principais fontes daqueles boatos. E aí identifica várias delas, mas uma me chamou a atenção. Uma médium, claro que não espírita, não é? Mas uma médium americana vai dizer que teve contato com extraterrestres, de nome Zetãs, e eles disseram a ela que no ano de maio, de determinado ano, acho que 2010, o mundo ia se acabar. Quando chegou no dia seguinte, que o mundo não tinha se acabado, da data prevista, foram lá os repórteres, a imprensa foi até a casa delas, mas a senhora não falou que o mundo ia se acabar no dia de ontem? Aí ela disse, eu conversei com os Zetãs, e os Zetãs me disseram que aquilo foi apenas um teste, mas que 21 de dezembro de 2012 vai acabar mesmo. E o que ficou ridicularizado? A mediunidade. Ficou ridicularizado o que seria, porque lá eles se dizem espíritas, infelizmente. Porque existe o espiritismo francês, que é o espiritismo
codificado por Allan Kardec, e surgiu o espiritismo, em inglês, entre aspas, porque até a própria palavra quem criou foi Kardec, que não acreditava a princípio em reencarnação, que foi muito divulgado por Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, o médico, um homem ilustre, um Sir. E nos Estados Unidos, muitos espiritualistas se dizem espíritas, quando não são espíritas, porque nem leram Allan Kardec, ou acham a sua obra de menor importância. Então vejam o cuidado que nós temos que ter. Então, a importância do estudo. Quando perguntaram a Chico Xavier qual era o melhor tratamento para a obsessão espiritual, Chico Xavier vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos maus espíritos, é o estudo das obras de Allan Kardec. O primeiro e o mais importante é o estudo. Porque ali a pessoa então vai promover a reforma íntima, porque não adianta só a gente aplicar passes, a gente fazer uma reunião mediúnica de desobsessão, se a pessoa não vai fazer a reforma íntima. Jesus já nos anunciava há 2000 anos. Não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda adornada, está toda enfeitada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então a importância da vigilância, não é? Mas não é para vigiar o que os outros fazem, não. É para vigiar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as atitudes. E a oração, a fim de não cairmos em tentação, a fim de não cairmos também em obsessão espiritual. Então esse estudo que nos fortalece a fé, que vai nos dar essa coragem, não é? Esse estudo que vai nos trazer o conhecimento que liberta, e o autoconhecimento também, vão nos ajudar a passar por esse processo de maneira muito mais tranquila. E mesmo aqueles que não acompanharem de imediato, poderão retornar à terra, diz o livro A Gênesis. Então, vejam que doutrina consoladora. O Espiritismo, meus amigos, não é o aterrorizador prometido por Jesus, não. É o consolador. A mensagem do Mestre é de alegria, de esperança, é de felicidade. Vem nos anunciar como será esse reino dos céus. E vai dizer que ele está dentro de nós. Então, as muitas moradas já começam dentro de nós. A gente pode estar aqui na terra e já está numa verdadeira região trevosa. Quantos irmãos, por exemplo, sofrendo em grau muito grave a dependência química, sem conseguir se libertar, sofrendo muito. E aí, será que eles não estão vivendo uma época, um momento infernal? Estão. A sua mente, será que não está muitas vezes como em turbilhão, em um sofrimento muito grande? Então, não é importante o que vai acontecer depois ou agora, ou daqui a tantos anos, ou como é que é esse processo. Não será num estalar de dedos que a Terra vai virar mundo de regeneração. É um processo, é a revolução moral. Então, através dos usos dos costumes, através dos povos, das pessoas que se encontram ao nosso redor, vamos ver que o mundo começa a se transformar. E é um processo então a partir de determinado momento, e dizem que muitos espíritos já não têm mais autorização de reencarnar na Terra. Chico Xavier revela, José Raul Teixeira teria dito, ou afirmado em uma obra, ele não cita, em uma de suas palestras vai nos dizer que desde a Segunda Grande Guerra Mundial já há espíritos que não têm mais autorização de reencarnar no nosso planeta. Então, os que estão saindo agora por último estão tendo a sua última oportunidade muitas vezes. E Kardec, pegando aquela pergunta que a gente começou e não terminou, por que Deus permite os bons junto dos maus? E aí os espíritos superiores respondem, por uma dupla missão. Para os maus é bom porque eles aprendem com os exemplos dos bons. E para os bons é útil porque os maus lhes servem de prova, servem de instrumento para o nosso crescimento espiritual. Olha. Então a gente já sabe, não é, que os nossos obsessores são professores particulares. Personal trainers para desenvolver a paciência, não é? Desenvolver a tolerância, o amor, a fé em Deus, a confiança, a esperança, desenvolvermos o conhecimento. São professores particulares, estão trabalhando também a nosso favor. Quem foi que nos trouxe a casa espírita, não é?
Será que não foi um personal trainer espiritual desses, não? Ou às vezes é um personal trainer encarnado, às vezes é o marido, a esposa, né, que fica lá, bora, vamos lá, vamos. E a gente acaba, né, de tanta obsessão, a gente acaba vindo. Então vejam que maravilha que é essa. Eles trabalham sem o saber. E problemas, nós não temos problemas, vocês já sabem disso, não é? Espíritas temos desafios evolutivos, que é muito mais chique. Então, em vez da gente falar que tem problema, que o marido é assim, que a sogra é aquilo, a nora é aquilo, o filho... Não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, uma missionária, para estar, não é? Com essa figura, com esse marido e tal. Vejam que a gente vai, realmente são desafios evolutivos. Nós somos supermens, supermoças. A gente não precisa ficar preocupado. E Jesus, o Mestre, está no leme. Então a gente compreende então, a importância do estudo para poder bem divulgar, para fazer essa caridade, que nós é que podemos fazer. Quem é que vai poder divulgar o Espiritismo? Quem conhece? Os espíritas. E será que nós estamos divulgando como deveríamos fazer? Quando eu conheci minha esposa, eu perguntei a ela, e ela nunca tinha ouvido falar de Espiritismo. Não sabia nem o que era. Tinha ouvido falar muito por alto assim sobre Chico Xavier. Vejam como é que está a nossa divulgação. A gente precisa ir ao encontro dos que sofrem, ser formadores de opinião, divulgar a doutrina de maneira mais ostensiva, ajudar a casa espírita, que são esses focos de luz aqui na Terra, que vão ser fomentar esse estudo, aqui a divulgação. Qual é a missão da casa espírita? A divulgação, a prática e o estudo da doutrina espírita. São caridades mais importantes nos dias de hoje do que a caridade de dar de comer, de dar de beber, de dar roupa. Tudo isso não deve ser esquecido. Ensina o Espírito Paulo de Tarso, o patrono dessa casa. Lá no livro Paulo Estevão, ele vai nos ensinar na segunda parte. Quando ele está conversando com Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, a missão, aliás, corpos enfermos e doentes, nós sempre teremos na terra. E esta tarefa não pode ser esquecida, não pode ser esquecida. Mas, se a humanidade trouxesse o Cristo no coração, o quadro de misérias terrestres seria completamente modificado. Então, qual é a principal missão de Paulo? Divulgar o Evangelho. Qual foi a principal missão de Kardec? Divulgar a doutrina espírita, consolidá-la, não é para poder a gente divulgar mais. Ele teve pouco tempo, só teve 14 anos para isso, mas divulgou o quanto foi possível, com os livros sobretudo. E qual foi a principal missão de Chico Xavier? A divulgação. Missão dos livros para divulgar a doutrina espírita. E por isso também o maior país espírita do mundo é o Brasil, por conta dos livros em português, e Portugal também é tão desenvolvido lá, porque a leitura facilita. Então vejam que a gente pode e deve investir mais, ajudar a casa espírita, ser sócios, não é? Colaboradores financeiros, a gente ajudar também, ser voluntários, como eu vi aqui, com tanta boa vontade, o nosso querido Sérgio, não é? Eduardo, me desculpe, eu falei Sérgio, me perdoe. Tem outro Sérgio lá, é verdade, não é? Então, o senhor Eduardo aqui, prontamente se ofereceu. Então vejam, a gente colaborar na divulgação, através dos eventos, através das feiras de livros, através das várias iniciativas, ajudar, meus amigos, as diversas casas, o movimento federativo. Olha, eu sou sócio colaborador da FEDEF, a Federação Espírita do DF, onde eu auxilio também. Onde eu trabalho, que é a Comunhão Espírita de Brasília, sou sócio colaborador. Também colaboro com a Federação Espírita Brasileira, sou sócio e contribuinte também. Colaboro, né, com o Conselho Espírita Internacional. Colaboro também com o Movimento Brasil Sem Aborto, porque é uma grande bandeira que nós sabemos, importante, o problema do aborto no Brasil. A pátria do Evangelho. Se a gente legalizar o aborto, a gente vai multiplicar o número de abortos, inclusive com a verdadeira indústria, como nós vimos no filme Blood Money, a realidade que tem acontecido nos Estados Unidos.
e todo o sofrimento que não é dito para as mulheres que elas podem passar, problemas variados, não é, psiquiátricos, depressão, não é, transtornos variados, transtorno do pânico, problemas de neoplasias, alguns tipos de câncer que podem surgir. Então a mulher é a maior vítima do aborto. Não é só a criança é sim, claro, vítima, não precisa nem se discutir, mas também as mulheres. Então a gente faz esse trabalho em defesa das mulheres também. Então a gente ajudar. E nesse momento, então, a gente convida vocês a estarem também conosco. Eu gostaria só de mostrar aqui um vídeo. Pena que a gente não tem mais tempo, né? A gente já precisa encerrar, não é? A gente vai, então, só mostrar aqui. Olha aqui a frase de Paulo. Precisar reduzir as luzes, não é? Que nós já citamos, né? Está aqui, mata a cobra e mostra a cobra morta, né? O negócio de mostrar só a vara não resolve, tem que mostrar a cobra morta. Então aqui, na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Está no livro Paulo e Estevão, no diálogo com Barnabé, né? Capítulo 4, segunda parte. E convidar vocês, meus amigos, a estarem conosco na 8ª Marcha Nacional da Cidadania contra a Vida, aliás, contra o aborto, né? Pela vida. Meu Deus, olha o que faz o nervosismo. Vai ser terça-feira, 2 de junho, às 14 horas, e a concentração é no eixo monumental, próximo à Torre de TV. Então, é a 8ª marcha. Quem aqui já participou de alguma das marchas em defesa da vida? Levante a mão, por favor. Pessoal, pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Acho que somente 4,73% levantou o braço. Não é? Vamos colocar um vídeo do Movimento Brasil Sem Aborto para a gente ir para o nosso encerramento? 8ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. Brasil Sem Aborto. Por que legalizar a morte se queremos vida? Participe da 8ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. No dia 2 de junho de 2015. Concentração a partir das 14 horas, atrás da Torre de TV, no eixo monumental Brasília. Não fique fora dessa luta. Garanta os direitos do bebê por nascer. Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Bom, pessoal, então a gente fica aí o convite para todos. Nós somos voluntários também no Movimento Brasil Sem Aborto. A gente quer convidar vocês para estarmos juntos nesse momento tão importante para o nosso país. E lembrar então que nesse momento da transição planetária, podemos ficar muito tranquilos, porque Jesus está no leme. Mas do mesmo modo que nós sabemos da importância da nossa colaboração, Ele precisa, Ele conta conosco, não é? Lembremos da frase de Jesus. Quantas vezes Ele vai nos anunciar, não é? Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Ele pede para a gente brilhar, para a gente utilizar todos os nossos talentos em benefício do Criador, em benefício do bem do próximo. Então a gente convida vocês a estarmos todos juntos, não é? Nessas grandes atividades. Aliás, eu queria deixar ali mesmo. E para nós encerrarmos, uma poesia de José Soares Cardoso, um poeta português, do livro Momentos de Luz, de Irã Rocha, a poesia Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus no brilho das estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas,
que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, que nos torna irmãos. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade e percebo Deus na planta e na semente. Mas onde eu percebo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe e nos mantenha nessa paz. E parabéns a todos vocês pelos 25 anos do Centro Espírita Paulo de Tarso.
vida é um sonho, é amor. Sem ela não existe esperança. Quem foge do dever provoca dor. No coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar à luz a beleza que conduz o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu nem você.